Acorda, menina, acorda, menina, que hoje tem aula de ciências. Segura, meu povo, que hoje tem aula de ciências e eu já tô aqui ligada com vocês. E já trazendo aqui uma musiquinha para alegrar o nosso dia. Que sou nem ninguém um tantinho assim, gostar de quem gosta de mim. Fiz essa canção pro tempo passar, quero te abraçar. Ilusão pra fazer feliz meu coração. Eu te quero aqui. É show. Tem dar em mim. Por isso então dá-me tua mão. Dá-me teu amor. Me teu amor. Por isso então dá-me tua mão. Por isso então dá-me teu amor. Bora lá, meu povo. Vamos lá. Hoje com Tia Elaine Ciências, um beijo muito grande para você no seu coração. Vem com Tia Elaine, receba o meu abraço virtual. Ai, que saudade que eu tô de meu povo, meu Deus. Meus alunos do Colégio Padre Viana, que saudade que eu estou de vocês. Mas estou aqui confiante que tudo isso vai passar, que nós vamos se encontrar, que a gente vai continuar nossa vida normal, se Deus quiser, né? E Ele quer. Então vamos lá? Bora aqui revisar os conteúdos que a gente já viu. Vamos dar uma pincelada só para a gente reforçar tudo que a gente já viu com Tia Elaine. Só que hoje a gente reforça para ficar gravado na nossa mente, não é isso? Pra gente fazer uma boa prova, tá ligado? Bora comigo? Então vamos lá. Seguinte, o que é que a gente vai revisar, Tia Elaine? Pegue sua apostilazinha, pegue seu caderno de atividades, seu estojo lindo, seu caderno se você quiser fazer algumas anotações. E aí você pode ir dando uma pausa no nosso vídeo para fazer suas anotações, caso você queira. Vamos estudar aí. Ciclo da água e as mudanças do estado físico. Vegetação e qualidade da água. Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água. Água em nosso dia a dia. Os usos da água, a preservação da água e vamos corrigir algumas atividades. Certo? Então vamos lá. Começando pelo ciclo da água e as mudanças do estado físico. Vamos falar do estado físico da água primeiro, Tia Elaine. Nós sabemos que a água ela se apresenta de três formas na natureza. Sólido, que pode ser quando ela está em forma de neve, de iceberg, né, que é uma coisa natural, um fenômeno natural. E um iceberg, gelo, granizo. Na natureza, a água se apresenta também como líquida, né? Que é a água da cachoeira, a água do rio, a água do mar. E a água também se apresenta em estado gasoso, que é essa água que forma as nuvens. As nuvens são formadas por quê, Tia Elaine? Pelas gotículas de água que evaporam da água líquida. Bem, a água também, ela pode mudar de aspecto, né? Mudar de seu estado físico. Ela é sólida, pode mudar para líquido. Como assim, Tia Elaine? Caleb, por exemplo, ele gosta muito de água bem geladinha. E aí ele teve uma ideia. Ele pegou 4 cubinhos de água, colocou numa caneca e deixou lá os 4 cubinhos. Enquanto ele fazia as atividades de Tia Elaine, ele percebeu que a água foi derretendo, aquele gelo foi desmanchando, saindo do estado sólido para o estado líquido. E aí depois ele, tomou a água no estado líquido. Essa mudança da água do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Isso acontece também quando há um aumento na temperatura. Quando a temperatura fica mais alta, fica mais calor. A água também, ela
passa desse estado sólido para o líquido mais rapidamente. A solidificação é o processo que a água passou do estado líquido para o sólido. Na natureza, por exemplo, Tia Elaine, quando a água cai em forma de chuva, mas que devido à alta temperatura, a baixa temperatura, ela ficou sólida, se transformou em neve ou em granizo. É também quando a mamãe coloca a água nessa forminha de gelo e coloca para congelar. A água passou do estado líquido para o sólido, solidificação, certo? Bem, e aí a gente vai lembrar do ciclo da água na natureza. Vamos começar aqui por evaporação, né? Que é quando toda a água que se apresenta na natureza em estado líquido, nos rios, nos poços, nas poças de água, no poço profundo, no mar, essa água evapora devido ao quê? À temperatura do calor do sol. A água vai evapora. Todos os seres vivos transpiram, né? Nós, seres humanos, nós transpiramos quando a gente sua, quando a gente, né, vai suando, vai transpirando. As plantas também transpiram, os animais. E aí essa água desse nosso suor, né, ela vai para onde? Ela escorre quando eu pratico uma atividade física, ela escorre pelo meu corpo em forma líquida, mas eu vejo que depois ela seca. Para onde foi essa água? Para as nuvens. Em forma de quê? Vapor. Então a água evaporou do rio, do lago, do mar, evaporou. Nós, seres vivos, transpiramos. A água foi para onde? Para as nuvens. Acontece aí a evaporação, ok? Nas nuvens, essas nuvens, elas começam a se formar pequenininha. Pequenininha, pequenininha, pequenininha. Daí a pouco, ela se junta, vai formando aquela nuvem grande, grande. Daí a gente vê o que acontece. Fica tão grande, tão pesada, que ao passo que elas vão se juntando, a gente dá esse processo de condensação. São quando as nuvenzinhas pequenininhas se transformam nas grandes, se juntando. Por que elas se juntam, tia? Por ajuda do vento, das camadas de ar que vão empurrando elas vão se juntando. Quando elas se juntam todas, e aí aquela nuvem fica cheia, pesada, o que é que vai acontecer? Ela não vai suportar o peso e vai começar a soltar as gotículas de água. E aí a gente também tem o aumento da temperatura, né? Que é o quê? Quando há um aquecimento. Então, a nuvem de água começa a se derramar. Esse processo a gente chama de precipitação. É a chuva. A precipitação, ela pode ocorrer na forma líquida, né, que é o mais comum que nós conhecemos. E também, quando essa água da chuva cai, que tem uma temperatura muito baixa, que está muito frio, ela faz o quê? Ela congela essas gotinhas de água, dando origem à neve ou ao granizo. Essa neve ou essa água vai escorrer pelas montanhas. Com o calor do sol, essa neve, ela vai se desmanchar em água. Essa água vai escorrer para os lugares mais baixos, os rios, as lagoas, e também vai infiltrar na terra. Quando ela infiltra na terra, ela vai de encontro àquelas camadas mais baixas. Para quê? Para encher de novo os mananciais, encher os rios, os lagos, os poços profundos. Então vamos lá. Evaporou, transpirou, chegou lá em cima, condensou na formação das nuvens, não aguentou de tão cheia, precipitou, que é a chuva. Depois da precipitação, ela vai percorrer, vai o quê? Infiltração aonde? Que ela no solo, ou então no rio, no mar. Certo? Vamos lá. Isso dá o que? Origem ao ciclo da água da natureza, né? Por isso que a água está sempre se renovando. Planta, o que é que planta tem a ver com qualidade da água, tia Elaine? Primeiro de tudo, quanto mais plantas no ambiente, mais transpiração. No que a planta transpira, ela solta para o ambiente gotículas de água, deixando esse ambiente mais úmido, favorecendo assim a saúde minha, dos animais e o controle ambiental. Quando a planta, quando existe muitas plantas na cidade, o que é que acontece? Essa planta ela começa a transpirar muito, fazendo com que o ar fique úmido.
O que é o A1 do Tielaine? Cheio de gotículas de água, o que favorece a nossa saúde. Quando a gente está no período seco, que não tem chuva, que as plantas não tem tanta água assim para transpirar, porque ela também retém água para ela poder sobreviver ao período de seca, né? E aí não tem como ela estar soltando muita água, então o clima fica seco. Nós começamos a sentir um ardor nas nossas vias respiratórias, porque não tem tanta gotícula de água dispersa no ar, certo? As matas ciliares. Tielaine, eu não lembro das matas ciliares, então eu vou te lembrar agora. Olha, as matas ciliares são essas da imagem da página 26, ó. Tá aqui, ó. Deu pra ver? É aquela mata, gente, que fica na beira do rio, formando assim uma proteção daquele rio. Para que é que serve, Tielaine, essas matas ciliares? Elas ajudam no controle, na qualidade e na quantidade da água. Veja, essas plantas que são plantadas, que existem na beira dos rios, elas se agarram ao solo. No que elas se agarram ao solo, o que é que acontece? Ela segura o solo. Então, quando chove, não tem como o solo se dissolver e se escorrer para dentro d'água. Por isso que há uma importância muito grande das matas ciliares, porque ela protege esse solo, não deixa que... Não tô com coronavírus, viu, pessoal? Se vai falando, vai ficando seca a garganta. E aí, essa mata ciliar, ela segura também tudo que a água da chuva vai trazendo, vai escorrendo. Essas matas ciliares seguram, né, assim, o solo, não deixando que o solo se dissolva todo dentro da água do rio, protegendo também a quantidade de água dos rios, porque a água vai ter o quê? Um equilíbrio. A água vai ficar retida também no solo. Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Bem, a água da chuva, ela molha a copa das árvores. No que ela molha, sabe o que é a copa das árvores? Aquela parte lá de cima da árvore, cheia de folha, de flores. Então, quando a água da chuva cai, ela vai molhando os galhinhos, as folhinhas, escorrendo por todo o corpo da planta, a estrutura, o caule, os galhos, até chegar às raízes. E ali ela infiltra no solo, ajudando também as raízes a sugar essa água e mandar de volta para todas as partes da planta. Quando essa água é infiltrada no solo, a água ela é absorvida pela planta em quantidades uniformes, fazendo com que esse solo fique molhadinho e preso nas raízes da planta, evitando a erosão do solo. Você sabe o que é erosão do solo? Erosão, pessoal, é quando o solo fica seco, sem cobertura vegetal, e aí ele fica exposto à luz solar. Então, o que é que acontece? Fica aquele solo rachado, todo ressecado, cheio de pedras. Então, quando o solo tem árvores ou capim protegendo ele, ele não vai passar por erosão, que é esse desgaste, né? Favorecendo até o transporte e a sedimentação desse solo. Então, se esse solo está todo rachado, de repente cai uma chuvinha, vai levar aquele solo todo embora. E aí acontecem os desmoronamentos, porque o solo não tem vegetação. Quando tem planta, né, naquele solo ali, as raízes das plantas seguram aquele solo, protegem aquele solo. Legal? A infiltração de água ela também colabora para encher os reservatórios subterrâneos. Ajuda também a reter os poluentes daquele solo, certo? E ajuda também o quê? O equilíbrio dos corpos de água, ou seja, dos seres que vivem lá dentro daquela água. Bem, a gente já viu que a água no nosso dia a dia, ela serve para todo esse uso doméstico, né? A higiene da casa, né? Das roupas, a nossa higiene. A água no nosso dia a dia ela tem que ser potável, livre de micro-organismos que causam doenças. Ela precisa ser incolor, que não tem cor. Ela precisa ser
não ter cheiro, ela precisa não ter gosto, porque a água potável e ideal para a gente consumir, para a gente beber, ela nem pode ter gosto, nem cheiro, nem cor e ser livre de micro-organismos, certo? A água, ela vem, o certo é ela vir das estações de tratamento de água. Veja, a água, quando ela é captada dos rios, dos lagos e dos mares, ela precisa ser captada para ser levada para a estação de tratamento. Dos mares não, dos rios, dos lagos, dos poços, ela deve ser levada para a estação de tratamento de água. Lá ela vai receber todo um tratamento para poder ir para nossas casas já limpinha. Na nossa cidade não tem estação de tratamento de água, porém existem poços profundos onde a água ela é tratada usando aí cloro e flúor para proteger a população, e aí ela chega na nossa casa por canos debaixo da terra, debaixo do solo, até chegar na nossa casa, tá certo? Ok? As regiões secas, elas utilizam reservatórios de água, que é o que acontece aqui na nossa cidade em alguns ambientes, ó, onde teve um incentivo, né, dos órgãos públicos para a construção dessa cisterna, né, dessa cisterna de captação da água da chuva. Isso aqui é ideal para as regiões secas, que o quê? Quando chove, eles canalizam essa água da chuva para cair dentro dessa cisterna. E aí essa cisterna guarda muitos litros de água que serve para essa família, que tem essa cisterna aqui. Essa família está usando a água para aguar as plantas, limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, tomar banho também, dar água para os animais, certo? Então, não é ideal beber água dessa cisterna, mas, porventura, não tiver outra opção, pode-se sim utilizar essa água dessa cisterna, desde que seja fervida e filtrada, para poder ser consumida. Mas se tiver a opção de consumir outra água sem ser dela, é melhor, certo? Bem, os usos da água. O uso doméstico, né, que é o que a gente é acostumado a usar. A água serve para a geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas, que é o quê? A força da água vai gerar turbinas, que essas turbinas vão produzir uma energia, e essa energia vai chegar até a nossa casa por fios, né? Onde a gente vai estar ligando o nosso aparelho de celular, nosso computador, nossa TV. A água serve também para cultivar os vegetais, né, na agricultura, para dar água aos animais, né? E essa água para o cultivo de vegetais e a criação de animais, ela é mais utilizada, a maior parte da água que nós temos é utilizada para esse fim. A água também serve para a produção de roupas, brinquedos, automóveis, veja. Fábrica precisa de água, até para produzir coisas simples do nosso dia a dia, por exemplo, remédios, desinfetante, detergente, amaciante, água sanitária, tudo isso precisa de água. Para atingir essa roupa aqui fabricada, né, que é esse tecido que já veio de fábrica dessa cor, eles precisaram de água e de tinta para poder produzir essa cor. E cada vez que eles vão produzir um tecido de outra coloração, tem que lavar aquele maquinário que foi utilizado para atingir essa blusa. Por exemplo, a mãe de Ana Júlia Ferreira, do 5º A, vai fazer uma feijoada, por exemplo. E essa feijoada, a mãezinha dela fez e tal, muito gostosa, mas a mãezinha dela também queria usar a mesma panela para fazer o arroz. Ela não vai usar a panela suja? Não, ela precisa lavar. E aí, ela vai lavar essa panela da feijoada com o quê? Com água para poder fazer o arroz. Para fazer o arroz, ela tem que usar água limpa para fazer o arroz. Não é assim? Então, a água é um bem precioso que nós não podemos deixar ela diminuir, né? Então, a água também ela é importante para que muitos animais e vegetais vivam no mar, nos rios, nos lagos,
certo? Para haver um equilíbrio ambiental, porque senão desequilibra tudo. Bem, como a gente pode estar preservando a água, tia Elaine? Olha, toda água que é derramada na nossa casa, seja para bons fins, boa finalidade ou não, que tem gente que gasta muita água para escovar um dente, para lavar um cabelo, para tomar um banho, né? Para lavar a louça. Então, toda essa água que escorre, ela vai para o esgoto. Esse esgoto, ele é canalizado, ele pode ser canalizado para as ETS. O que é ETS? Estação de Tratamento de Esgoto, onde lá a água vai ser tratada, purificada, para poder ser utilizada de novo pela população. Como assim, tia Elaine? Uma água que sai da estação de tratamento de esgoto, ela pode voltar para a nossa casa, para a gente utilizar para lavar a casa, lavar roupa, lavar a louça. Pode ser utilizada para o bem público, que é o que? Quando lava praças, quando vai lavar parques, aguar as plantas da cidade, né? Dos lugares públicos. Para preservar a água, ela tem que ser precisa evitar o uso de agrotóxicos. Por exemplo, vamos dizer que, veja só, o uso de agrotóxico, ele é usado para o controle de pragas. Vamos supor que Francisco Neto ganhou, o pai dele ganhou um terreno e usou uma parte desse terreno para plantar milho e feijão, para poder vender e ter mais lucro. Então, nessa planta houve aí umas pragas de pulgões, por exemplo. Os pulgões, eles comem as folhas. Os outros insetos, eles comem as folhas das plantas. Gente, se comer a folhinha da planta, não tem como essa planta sobreviver, porque é pela folha que ela vai fazer a fotossíntese e ajudar no desenvolvimento dessa planta. Se não tem folha, não tem fotossíntese. Consequentemente, também não vai ter desenvolvimento da planta. Aí, Francisco Neto disse: papai, eu tive uma ideia, porque eu lembro da aula de tia Elaine, de ciências, que vamos dar um jeitinho de conseguir muitas joaninhas e colocar nas plantas, porque a joaninha ela não vai comer a folha, mas ela vai comer os pulgões. E aí a joaninha enche a barriguinha de pulgões e ainda tira os pulgões da nossa plantação, favorecendo assim o desenvolvimento da nossa planta, da nossa plantação. E aí o pai dele ficou super feliz com essa ideia, né? Então, pois o agrotóxico, ele polui, ele é usado nos vegetais, prejudicando as plantas, ele polui o solo e ainda causa risco à saúde à nossa saúde. Os agrotóxicos, o uso deles nas plantações prejudica também o nosso organismo, tá certo? Bem, o derramamento de óleo, que é causado por aqueles navios que vão captar o petróleo de dentro do mar, às vezes há um probleminha lá nesses navios de captação de petróleo e eles começam a derramar petróleo no mar. Esse petróleo começa a se espalhar na água e fica assim na superfície da água. Lá vem aquela ave que come peixe. Quando ela dá um mergulho para pegar um peixinho, ela dá um mergulho, pronto, ali ela já não consegue mais voar, porque o petróleo se aderiu às asas dela e pesou, e aí esse pássaro ele não vai mais voar, né? E tantos peixes que quando respiram dentro d'água, se tiver esse petróleo derramado, o peixe vai engolir esse petróleo e não vai conseguir sobreviver. Nós podemos fazer a nossa parte preservando a água dos mares. Toda vez que quando a gente viajar de férias, que for para a praia, ai que saudade, tia, de Canoa Quebrada, de Maceió, que saudade, tia Elaine, pois eu também tô. Quando a gente vai para a praia, geralmente nós costumamos levar algum salgadinho, um alimento que a gente gosta de comer. E aí acontece que as embalagens a gente acaba soltando na areia da praia. Ou tem gente que vai até enterrar na areia da praia.
Não deixar aí que os agentes de limpeza levam. Veja, os agentes de limpeza, eles não dão conta de toda a sujeira da praia. Então, o que é que acontece? À noite, quando a maré subir, lá vem a água as ondas banhar aquela praia. E o que é que acontece? Ela lava a areia da praia e já leva para dentro do mar aquele lixo. E aí esse lixo vai acabar atrapalhando, né, causando sérios danos àquele ambiente do ecossistema marinho. Porque animais que costumam comer outros animais vão acabar confundindo o animal com aquela sacolinha, vão acabar comendo e se intoxicando, certo? Outra coisa também que a gente pode preservar é quando a gente recolhe o próprio lixo da nossa casa, ou o lixo da praia, que eu já falei, e quando a mamãe não derrama o óleo no esgoto da pia da cozinha. Eu quero falar sobre isso, pois é comum em algumas casas as pessoas derramarem o óleo que sobrou do preparo da refeição no esgoto da cozinha, no ralo. O que não é interessante, porque vai estar prejudicando a encanação da sua casa. Pois, quando a mamãe ou a pessoa encarregada de fazer a limpeza derrama o óleo na pia da cozinha, o que é que vai acontecer? Quando a mamãe precisa lavar aquela louça que usa detergente, o detergente e o óleo eles vão se juntar, formando assim blocos sólidos. Calma. Formando assim blocos sólidos. E esses blocos sólidos eles vão acabar entupindo a encanação do esgoto da sua casa. E tem o que minha mãe deve fazer? Usa garrafas de 2 litros vazias para juntar esse resto de óleo e faz uma doação. Se não tem para quem doar, quando essa garrafinha estiver cheia de óleo usado na sua casa, fecha bem, coloca num saco e coloca lá separado daquelas sacolas de lixo que vai ser jogado fora. Que as pessoas da cooperativa do aterro sanitário da nossa cidade, tem delas que utilizam esse óleo para fazer sabão em pedra, sabão caseiro. E aí, ou então elas vendem para outras pessoas e assim ganham dinheirinho, tá certo? Então, além de você ajudar o esgoto da sua, além de ajudar as encanações de esgoto da casa, vai estar ajudando outras pessoas. Reciclagem e destinação, faltou um A, né? Adequada. Veja. A reciclagem só pode ser feita nas indústrias de reciclagem. Você não pode reciclar. Você pode reaproveitar. Reciclar é fazer de um produto velho um produto novo. Então, como eu posso, tia Elaine, estar ajudando aí nessa reciclagem, já que ela diminui o uso dos recursos naturais, por exemplo, como a água, na fabricação dos produtos? Eu posso estar separando, por exemplo, vamos dizer que Ana Júlia, né? Maria Júlia, por exemplo, ela fez uma festa de aniversário na casa dela. E aí, nesse aniversário, ela lembrando da aula de tia Elaine, ela já começou a separar as coisas do aniversário. Tudo que era de copinho plástico, de garrafa plástica, ela já separou numa sacolinha. As latinhas de refri, ela juntou todas em outra sacolinha. Né? O resto do lixo de comida, ela colocou em outro. Para quê? Ela ali está ajudando o meio ambiente e ajudando pessoas que vivem de separar esses materiais, tornando o trabalho dessas pessoas mais fácil, ou seja, praticando bem. Então, quando a gente economiza água, quando a gente cuida da limpeza da nossa casa de forma correta, quando a gente é consciente de tudo que a gente faz, a gente acaba fazendo bem para a gente mesmo e para o ambiente, para a natureza. Bem, vamos corrigir agora algumas atividades. Página 35. E aí eu te convido, eu sei que você já fez essa tarefinha, eu te convido a dar uma pausa, né? E conferir a numeração que você usou aí, nessa página. Aqui é que você vai identificar na ilustração as etapas do ciclo da água e os usos que fazemos desse recurso.
escrevendo os números nos espaços corretos, tá certo? Nessa segunda questão, você iria explicar qual é a relação entre ter água chegando nas torneiras das casas e de uma cidade e a preservação das matas ciliares. E aí eu trago uma sugestão de resposta. Se você não fez assim, mas fez parecido, com outras palavras, está certo também. Que é o quê? A preservação das matas ciliares ela é muito importante para que o volume de água se mantenha estável nos mananciais, abastecendo as estações de tratamento de água que fornecem água para as cidades. Na terceira questão, eles trazem um fragmento de notícia em que você iria ler e os termos que você não conseguiu entender, você iria, na letra A, pesquisar o significado dessas palavras. Na letra B, de acordo com o texto, qual etapa do ciclo da água não está ocorrendo e se relaciona com a seca das nascentes? Nesse texto aí, não está ocorrendo a precipitação. Sem chuva, a água não infiltra no solo e também não abastece os rios, lagos e lagoas. Correto? Na letra C, o tempo seco mencionado na notícia se refere à falta de água em qual estado físico do ar? O estado gasoso, que é o vapor de água. Para a ocorrência das chuvas, é preciso que a água que está no estado gasoso passe por qual mudança de estado físico? A condensação. Bem, observe a imagem e identifique a importância das matas ciliares para a qualidade da água e a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Você está vendo aí que aqui era um percurso de um rio. Nessa imagem você pode perceber que está faltando mata ciliar de um lado desse rio. Então, qual é a importância dessa mata? As raízes das plantas elas iriam segurar o solo, como a Tia Laine já falou, evitando a erosão e o assoreamento dos rios. A água das chuvas se acumula nas folhas das plantas e cai suavemente no solo, chegando aos reservatórios subterrâneos que abastecem os corpos d'água, o que evita transbordamento, ou ainda que a vegetação retém os poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos de água. Se você quiser, dê uma pausa, porque aí você verifica melhor, tá bom? Então, aqui na sétima, a água ela é fundamental para a existência da vida na Terra. Pesquise em jornal, revista ou na internet 2 imagens que mostram a importância da água para os seres vivos e colhe-os nos espaços a seguir. Tá legal? Oitava questão que está no caderno de atividades, na página 61 e 62. O projeto Tamar é um projeto belíssimo que existe, viu, gente? Tá? Então, vê só. Leia a tirinha. E aí tem uma tirinha, né, que as tartarugas, elas conversam entre si, que diz o quê? A poluição vem sujando o planeta há muito tempo. Essa garrafa, por exemplo, deve estar aí há mais de 100 anos. Poxa, quer dizer que essa garrafa conheceu minha mãe e eu não? Pois é. Então, na letra A, qual é o assunto que essas tartaruguinhas abordam nessa tirinha? A poluição da água e dos oceanos. Conforme é apresentado na tirinha, o grande problema do lixo é a sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Veja, como o lixo permanece muito tempo lá, há grandes chances dos animais marinhos confundirem o alimento, como a Tia Laine já falou, e comerem, por exemplo, as tartarugas, que gostam de comer algas. Se nós não cuidarmos do lixo na praia, as sacolinhas que a gente leva a água vem, bate, leva aquela sacolinha, a tartaruga acaba comendo a sacolinha e se contaminando, vai morrer. Ela fica engasgada, ela não tem dente para rasgar, e sacola não é o alimento de tartaruga, né? Então, cite uma atitude que você pode adotar em seu dia a dia para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos.
Ou seja, jogar o lixo sempre na lixeira. Aqui são as minhas sugestões. Você pode fazer as suas. Assim, ele não é carregado pela água das chuvas até o rio, os mares e oceanos. Tá certo? E aí são algumas das respostas de tia Lá. Na nona, nas imagens a seguir estão representadas algumas atividades relacionadas ao uso de água. Observe-as e escreva uma frase explicando a importância de cada uma dessas atividades. Letra A. Nós temos aí uma estação, uma usina hidrelétrica. O que é que ela faz? Fornece energia elétrica que vai chegar até nossas casas. Aqui nesse caso, nós temos na letra B a irrigação nas lavouras, na agricultura, o que possibilita que os alimentos sejam cultivados. Sem água, o alimento não consegue se desenvolver. Não é isso? E é isso. Obrigada pela sua paciência, né? Pelo seu amor, né? Que você tem por tia Elaine. Eu desejo que você tenha bons estudos, que você estude direitinho para a nossa avaliação, tá bom? E um beijo bem grande no seu coração. Receba também o meu abraço virtual aqui, de saudade de vocês, certo? Fique bem, fique em casa, se cuide da sua família, da sua alimentação. Gente, vocês não podem relaxar com a alimentação. Vocês precisam se alimentar direitinho, para poder nosso corpo ficar forte. A gente ficar forte para enfrentar qualquer batalha com relação à saúde, tá certo? Um beijo no seu coração, fique bem, até a próxima!